Abrimos essa edição do Jornal da Record com os detalhes da operação que prendeu hoje executivos e funcionários suspeitos de envolvimento em desvios nas obras do Rodoanel durante o governo Geraldo Alckmin, em São Paulo. Nós ouvimos a testemunha que deu origem à investigação. Ela contou como funcionava o esquema que, segundo a denúncia, superfaturou 600 milhões de reais. 14 pessoas foram presas, entre elas executivos de empreiteiras, ex-diretores da Dersa, empresa responsável pelas rodovias de São Paulo, além do ex-presidente da estatal, Laurens Casagrande Lourenço, um nome importante da gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Laurens foi secretário de Logística e Transportes e preside a CESP, Companhia Energética de São Paulo. Ele estaria entre os responsáveis que autorizavam os aditivos para as obras do trecho norte do Rodoanel. Um anel viário construído para desafogar o trânsito na capital paulista. Houve sobrepreço nas obras, por meio justamente da celebração desses aditivos contratuais, que eles ocasionaram o aumento dos valores de determinados serviços, ao passo que outros serviços eram diminuídos, tinham valor diminuído, numa prática que é conhecida como jogo de planilhas. Segundo a investigação, um desses aditivos acrescentou mais de 76 milhões de reais para a remoção de pedras. A previsão da remoção dessas formações rochosas já estava no contrato inicial. E não poderia nem ser diferente, porque o terreno onde foram feitas as obras do Rodoanel Trecho Norte já está mapeado por estudos geológicos que remontam à década de 60. Em outra irregularidade, as construtoras, com a conivência da Dersa, também incluíram no contrato quase 7 mil horas de escolta para explosivos. É como se uma equipe acompanhasse diariamente durante quase um ano o transporte das dinamites. Essa escolta acrescentou mais de R$1 milhão no contrato. Há ainda a redução de concreto para obras em túneis, uma estratégia para conseguir no futuro mais dinheiro com novos aditivos nos contratos. As obras do trecho norte do Rodoanel começaram em 2013 e ainda não foram concluídas. É o que a gente pode ver nesse lote aqui. Nestes 5 anos, o superfaturamento e os serviços adicionados que não eram necessários ultrapassam os 600 milhões de reais. Em todos os lotes foram constatadas irregularidades. O Jornal da Record entrevistou com exclusividade uma das testemunhas que denunciaram o esquema. João Bosco Gomides fazia o acompanhamento técnico do trecho investigado do Rodoanel e trabalhava diretamente com o responsável pela obra. Ele conta que o engenheiro se recusou a assinar o plano que validava as irregularidades. Dr. Laurens, o engenheiro, o gerente de obra, falou que não vai assinar. Fala para ele que eu mandei. Ele assina ou pede demissão. Tiraram o gerente de obra e colocaram o doutor Pedro Paulo do Amaral. E ele assinou sabendo que estava assinando o ilícito, que é roubo, né? Pedro Paulo do Amaral está entre os presos na operação. Ele era funcionário na época de Pedro da Silva, ex-diretor de engenharia da Dersa, também detido hoje. Segundo João Bosco, Pedro da Silva foi indicado por Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, investigado na Operação Lava Jato por supostos desvios também na construção do Rodoanel. Com medo da denúncia, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, teria oferecido dinheiro para que João Bosco voltasse atrás nas denúncias. Dr. Paulo Vieira de Souza, ele falou assim: João, Pedrão tá apavorado contigo, cara. Ele vai te dar isso aqui, ó, pra você, ó. Eu falei, 300 mil? Né? Pra mim, 300 mil é um império, né? Ele falou, não, 3 milhões. Pra quê? Pra eu me calar diante e das denúncias. A Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Pedro da Silva e descobriu movimentações suspeitas, incluindo depósitos de várias empresas. Uma delas pertence a Lau Quinchon, apontado como um dos maiores contrabandistas do país. Com o material apreendido, os investigadores querem saber onde foi parar o dinheiro desviado. O impacto financeiro que essas fraudes geraram
versam em torno de 600 milhões de reais. É lamentável que foi gasto tantos valores para remoções de rochas, sendo que se esses valores fossem convertidos em tijolos para a construção de casas populares, poderiam ser construídas em torno de 15 mil casas populares. O governo de São Paulo determinou à Corregedoria a abertura de investigação para apurar as denúncias. Laurence Casagrande renunciou à presidência da Companhia Energética de São Paulo para se defender. A CESP disse que não vai se pronunciar. O ex-governador Geraldo Alckmin disse que apoia as investigações e defende punição exemplar dos culpados. O PSDB disse que não vai comentar as denúncias. A defesa de Paulo Vieira não retornou às nossas ligações.